Alô, galerinha, então como prometido, o Chucrute está gravando matemática básica. Até para sua avó serve esse vídeo. Por quê, velho? Porque o cara chega aqui para fazer FEFOM, SpaceX, Código Naval, EPICA, ESA, EA, vestibular e não sabe o básico. Então eu vou dissecar a matemática passo a passo, devagar, tranquilo, porque tem coisas que você tem que saber na matemática. E o Chucrute vai desmistificar isso para você. Eu não quero nenhum aluno meu que assiste aqui no meu canal. Chucrute, matemática é do outro mundo. Não, matemática é vida, matemática é amor, matemática é paixão. Então eu quero todo mundo com o Chucrute, beleza? Se inscreva no canal, compartilha esse vídeo aí, pô, ajuda o Chucrute. Vamos que vamos! Então, vamos começar pelos conjuntos numéricos. Então, pela coisa... Não vou contar história de número, não. Só quero que você saiba a matemática para a vida. Então, o primeiro conjunto que nós temos é o conjunto dos números naturais, que são representados pela letra N. Conjunto dos números naturais. São os números certinhos. Então, vamos lá, ó. Aqui, do 0, 1, 2, 3, até... Nova Iguaçu. Então, até o mais infinito. Então, os números naturais são os números boa, certinhos. Chucrute, se eu botar um N asterístico, fala pro Chucrute. Esse asterístico aqui quer dizer que é naturais, não nulos. Então, exclui o zero, pô. Então, é 1, 2, 3, até o mais infinito. Show? O segundo conjunto, quando você sai lá do 5º ano e indo pro 6º ano, não sei como foi com você, comigo, caraca, existe número negativo, que parada maneira. É o conjunto Z ou o conjunto dos números inteiros. Então são os números certinhos, olha lá, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, até... Então sai lá de Nova Iguaçu, Baixada, chegando até Maricá, o mais infinito. Chucrute, então o conjunto dos números inteiros, fala pro Chucrute, boa! O conjunto dos números inteiros são os números certinhos, negativos, indo até o positivo. 2,5 é inteiro? Não, ele não é certinho. Então certinho eu tô considerando um número bonitinho, tá bom? Chucrute, sem me decepcionar, o que deve ser Z asterístico? Boa! São todos os números, excluindo o que, moçada? Muito bom! Então o conjunto dos números inteiros não nulos, né? Então eu tiro o zero, esse Z asterístico, eu vou excluir o zero. E por que isso é importante? Porque às vezes eu estou lá numa questão, aí eu falo, a solução pertence ao conjunto Z. Aí eu acho menos 5 sobre 2. Não faz parte do meu conjunto, porque o meu conjunto é o dos números certinhos. Boa, gostei. Chucrute, tem também o Z+. Chucrute, o que é o Z+? Deixa eu ver, Chucrute. O Z+ é o conjunto dos números inteiros positivos. Não! Sabe por que não? 0, 1, 2, 3 até o infinito. Só que o zero não é positivo. Então, sabe como é que eu tenho que ler isso aqui, moçada? O Z é o conjunto dos números não negativos. Então, eu leio sempre ao contrário. Então, Z+ não é inteiros positivos, porque tem o zero. Então, são os inteiros não negativos, porque o zero é neutro. Você rouba quando joga par ou ímpar lá. Zero é neutro. Zero é pá, criatura. Zero não é positivo nem negativo, mas ele é pá e não rouba no jogo do par ou ímpar, não. Beleza, só pra descontrair. Chucrute, e se eu tivesse o Z+ asterístico? Aí eu ia fazer o quê? Então agora eu poderia dizer que são os inteiros não negativos e não nulos, ou os inteiros positivos. Ficou claro? Lógico, se eu botasse Z- aqui, o que ia acontecer? Seria os inteiros não positivos, eu ia ler ao contrário. É facinho, entendi. Então, números naturais, números inteiros. Continuando, vamos lá. Chucrute, números racionais.
Moçada, os números racionais são todos os números que eu posso escrever na forma de fração. Ah! Então os números naturais são racionais? São! Os números inteiros? Também! Ah, e qualquer outro número que eu possa escrever na forma de fração também é um número racional. Que lindo, que lindo! Menos 3, menos 2,5, menos 1, 0,33333. Ah, chucrute! Deixa eu ver se eu entendi. Mas esse número aqui, chucrute, é inteiro, sim. Mas você deve lembrar, e eu já vou ensinar na próxima aula, que quando o número não tem nada embaixo dele é como se fosse 1. Então ele está podendo ser escrito na forma de fração. É um número bonitinho. Chucrute! Menos 2,5. Isso é um número decimal. Todo número com vírgula eu posso transformar em fração. Você lembra lá da tia Teteca? 2,5. Quem é? Fala pro tio Chucrute. Muito boa! É 25 dividido por 10, porque tem uma casa decimal. Ah, então eu posso simplificar. Por 5 deu 5, por 5 deu 2. Quando a gente fala de simplificação, você pode dividir pelo mesmo número em cima, o mesmo número embaixo. Então 2,5, chucrute, é a mesma coisa do que 5 dividido para 2. Ah, entendi. Então os números decimais, eles podem ser escritos na forma de fração, então eles pertencem ao conjunto dos racionais. Ah, menos 1, 0,3333. Dízima periódica. Eu vou fazer um vídeo só para falar das dízimas periódicas para quem faz prova de aprendiz de marinheiro, de fuzileiro. De vez em quando aparece lá na ESA ou aparecia no passado, então vou falar isso para você. No vestibular também às vezes aparece, então tu tem que saber. Mas eu vou fazer uma aula à parte. Show, entendi. Então as dízimas periódicas, ou seja, que tem períodos que elas se repetem, elas podem ser escritas na forma de fração. Muito bom, parabéns, você acertou. Que lindo. Entendi. Chucrute, se eu tivesse o que asterisco? Fala pro Chucrute. Pua, o que asterisco são os racionais não nulos. Chucrute, se eu tivesse o que mais? São os racionais não negativos. E assim por diante. Ah, chucrute. Então, se eu tenho o que asterisco, seriam os racionais não nulos? Boa. Chucrute, se eu tenho o que mais? Ah, são os racionais não negativos? Ah, se eu tivesse o que menos? Seriam os inteiros não positivos? Muito bom. Ah, se tivesse o que mais asterisco? Seriam os racionais positivos. Parabéns, você entendeu. Você é aluno do chucrute. Entendi, chucrute. Chucrute, e se eu tivesse o conjunto dos números irracionais? Moçada, o conjunto dos números irracionais são todos os números que não podem ser escritos na forma de fração. Quais são esses números? Raiz de 2 menos raiz de 3, porque não é uma dízima periódica, não se repete. Então, raiz de 2, 1,41, blá, 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 não se repete. Então, não é dízima periódica, não pode ser escrito na forma de fração. Logo, é um número irracional e assim por diante. Ah, então o conjunto dos números irracionais são os números que não podem ser escritos na forma de fração. Parabéns, você entendeu, gostei, muito bom. Depois eu vou fazer alguns exercíciozinhos disso aí para você. Beleza. Entendi, chucrute? Qual é o outro conjunto? Ah, nós temos o conjunto dos números reais. Ah, Davi, você que está assistindo meu vídeo aí, que é meu filho, tem 10 anos, já começa a aprender esse conjunto aí de racional, real, que isso vai ser importante para você no futuro, cara. Eu quero que tu arrebente na matemática. Conjunto dos números reais, chucrute. O que eu sei do conjunto dos números reais? Ah, o conjunto dos números reais nada mais é do que a união do conjunto dos racionais e do conjunto dos irracionais. Então, quando eu junto todo mundo, vou dar um exemplo da reta real, isso é o conjunto dos reais, é o conjunto dos racionais.
união com irracionais. Eu sei, você que está assistindo, acho que tu falou matemática básica, tá enchendo o saco. É só o começo. Se você não vai usar isso aí, não vai fazer concurso, pode pular esse vídeo. Já vai para o vídeo 2, que a gente começa a fazer as operações, soma, multiplicação, divisão, blá blá blá. Beleza. Chucrute. Se eu tivesse o R asterisco, seria os reais não nulos, o R+, os reais não negativos, e assim por diante. Tem um outro conjunto, que aí eu só vou falar que ele existe, você acredita, porque Deus quis, é o conjunto dos números complexos. Então, o conjunto dos números complexos são os números aonde a gente tem a unidade imaginária, que é I, que é raiz de -1. Porque até aqui nos reais, a gente fala, quando parece raiz de número negativo, que não existe nos números reais. Mas se a gente fosse aprofundar mais lá pra frente, se você assistir a aula do Chucrute, números complexos, boa, diretor, vou fazer o próximo vídeo para EAR, números complexos. Então, números complexos e raiz de -1. Então, 2i, -3 mais 2i, e aí eu falo de números complexos, mas a nível de conjunto eu só quero que você saiba que ele exista. Que ele existe. Show de bola? Continuando. Então vamos lá, fazendo um resumão aqui então. Ó, então você tem os números naturais, você tem os números inteiros, e olha que maneiro, todo número natural é um número inteiro. Então, vou fazer o resuminho, 0, 1, 2, 3, até o infinito. Os números inteiros, quem é? Fazer de azul que fica melhor na câmera, né, diretor? Boa! Então vai ficar -3. O diretor agora tá famoso, ele aparece nos vídeos falando, você viu o vídeo de geografia? O cara é famoso. Então, os números inteiros, que são os negativos, mais os positivos, certinho, e o zero. Chucrute, os números racionais, ou seja, são todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Chucrute, calma, calma, diretor. A orelhinha, é o ET, aquele filme, aquele monstro, sabe? O ET de uma orelha só. Aqui a orelhinha dele é o número irracionais. Então são os números que não podem ser escritos na forma de fração. Chucrute, e a união dos racionais e dos irracionais? Então aqui, ó, se eu fizesse a união dos racionais, era para estar descobrindo certinho, orelhudo aqui. Se fosse todo mundo junto, isso aqui é o conjunto dos... Boa! Você está participando aí no Acre, reais. Chucrute, e se eu quisesse os reais, mas aonde tem as unidades imaginárias, o I, que é raiz de -1, nós temos o conjunto dos números complexos. Então, para a gente começar a nossa brincadeira, soma, subtração, multiplicação, soma de frações, blá, 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 primeira coisa, conjuntos numéricos. De onde que surge isso? Porque alguém convencionou, a gente acredita e segue. Compartilha esse vídeo aí se você gostou, deixa nos comentários, tá bom?